Mas a gente ontem deu primeira mão a informação de que o Bruno Spindel é o novo diretor, né? O contrato já está assinado, mas assim, até sexta-feira vai ser o anúncio oficial. Nessa noite aí do dia 24, sobre a questão da intervenção e o avanço da intervenção, não pelo Ministério Público. O Ministério Público também trabalha. Aliás, trabalha até no Natal. E aqui tem um comunicado oficial. Comunicado à imprensa, coletivo, considerando que a situação de causa administrativo, jurídico e financeiro está escalando para insustentabilidade em curto, médio prazo, justificado o temor acerca de consequências de eventual intervenção judicial. É nosso compromisso, em razão do genuíno interesse público nas questões que envolvem o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians vive um momento decisivo entre a pressão jurídica e a tentativa de reestruturação. Enquanto o coletivo Salvem o Corinthians aciona a Justiça, pedindo uma intervenção judicial para afastar a diretoria e realizar uma auditoria profunda, o clube busca uma saída técnica com a contratação de Bruno Spindel. Segundo a análise de PVC na CBN, o ex-executivo do Flamengo assume o futebol com a missão de profissionalizar a gestão e equilibrar as contas bilionárias. Deixa eu ver aqui com o João Fernando, que já tratou nessa noite aí do dia 24 sobre a questão da intervenção e o avanço da intervenção, não pelo Ministério Público. O Ministério Público também trabalha. Aliás, trabalha até no Natal. Mas digamos que trabalhará também os outros que podem concorrer com o Ministério Público. Ou seja, não é exclusivo do Ministério Público, pode ser feito pelos associados, ok? Pedido de associado tem legitimidade. Hoje o coletivo Salvem o Corinthians dá um presente de Natal à fiel torcida, trazendo a público os pedidos que serão feitos na intervenção. Saibam que todos nós, juntos com o trabalho em equipe, mudaremos os rumos da história, pelo Corinthians com muito amor até o fim. E aqui tem um comunicado oficial. Comunicado à imprensa, coletivo, considerando que a situação de causa administrativo, jurídico e financeiro está escalando para insustentabilidade em curto, médio prazo, justificado o temor acerca de consequências de eventual intervenção judicial. É nosso compromisso, em razão do genuíno interesse público nas questões que envolvem o Esporte Clube Corinthians Paulista, levar a público para debate nossa iniciativa. Informa que está divulgando os pedidos que devem orientar a petição inicial do processo judicial de intervenção. Nos colocamos à disposição para esclarecimentos, debates e eventuais modificações que se façam necessárias para entregar ao Corinthians o melhor trabalho que pudermos, visando o maior benefício e sempre o menor risco possível. Vale destacar logo de cara que isso daqui é um pedido, são os pedidos da ação, certo? Os motivos, possivelmente, e aí já antecipando, não foram apresentados porque existe uma questão de você digamos assim, apresentar as armas de verdade à pessoa que vai, de certa forma, ter que responder e se defender. E se você tiver um tempo ainda um pouco maior de apresentação da peça principal, a pessoa pode, inclusive, fazer as correções ou fingir que há correções para eventual tentar perder o objeto dos pedidos. Entende? Então, de certa forma, eu interpreto dessa forma. A Constituição elaborada pelo coletivo se alicerçou em 4 diretrizes: promover uma rápida organização e coordenação administrativa, financeira e jurídica, visando preservar e garantir a existência da associação; fiscalizar e auditar problemas passados e presentes com vistas a responsabilizar e corrigir problemas de forma célere; remover óbices políticos da estrutura da associação que, pela sobreposição dos interesses da maioria dos associados por interesses individuais e de feudos políticos, impedem a adoção de medidas necessárias e urgentes para preservar e garantir a existência da associação; e manutenção da autonomia da associação, com o exercício de decisões fundamentais pela instância deliberativa máxima e não por pequenos grupos políticos. Por outro lado, a divulgação da fundamentação da peça, que sustenta os pedidos, apesar de estruturada e passando por melhorias, não será levada a público, por decisão estratégica processual, até o protocolo da petição inicial, a fim de impedir a adoção de medidas que obstruam a eficácia e coloquem em risco a própria intervenção. Finalmente, gostaríamos de informar que estamos cientes e preparados para ações que visem deslegitimar a iniciativa, ou mesmo qualquer pessoa que a apoie ou endosse, e que acusações infundadas terão forte e imediata resposta judicial. E aí, neste caso, o João Henrique até colocou bastante gente aqui, né? Colocando: diante do exposto, requer seja liminarmente nomeado interventor geral em substituição ao presidente da diretoria executiva, neste caso, o Stable. Com a nomeação supramencionada, determine-se que o interventor adote seguintes ações para garantir a melhor administração possível da associação e a solução imediata de problemas cuja obstrução se alicercia na motivação política, ou alicerça, né, nesse caso.
E aí, na seguinte, em relação ao parágrafo primeiro, ou a linha primeira, né, que é a questão do executivo. Contratação de empresa de auditoria independente através de sistema de concorrência pública pelo melhor preço, através de sistema de pregão eletrônico, em condições de igualdade, uma das Big Four, ou seja, as maiores, né, auditoras do país. Devendo a empresa realizar serviço de auditoria contábil e financeira nos últimos 20 anos, considerando que questões de ordem tributária e seus reflexos alcançam legalmente este período. Contratação de CEO pelo mesmo sistema para promover a execução das demandas esportivas, em especial o futebol. Contratação de empresa de marketing pelo mesmo sistema, com vistas ao levantamento de oportunidades de mercado e aumento de receitas de imediato. Contratação de escritório de advocacia especializado pelo mesmo sistema, com vistas à análise e adoção de eventual transação tributária individual, buscando a redução e a solução do passivo tributário bilionário. Vale ressaltar que esse quadro, estamos a 7 dias do descumprimento em relação à transação tributária, neste caso, uma negociação de parcelamento de dívidas fiscais. Isso não vem acontecendo no Corinthians natural, né, que não consigam, deve ser passado para 2026, mas é um item que, de certa forma, pode acabar perdendo o objeto, em tese, caso a transação ocorra nos primeiros meses do ano. Nomeação de superintendente jurídico em substituição ao diretor jurídico estatutário, para, em conjunto com a empresa de auditoria, analisar contratos vigentes e passados do clube. Estacionamento, fiel torcedor, poderoso timão, LFU, patrocínios, placas, lojas da arena, confissão de dívidas, compra e venda de jogadores e etc. para avaliação de eventual lesividade ao clube, possível rescisão e ressarcimento, além de analisar os processos em andamento para avaliar eventuais ilegalidades que possam ter dado origem a tais processos, como novação de dívida prescrita, que é o caso do William Monteiro Alves. Então, uma nomeação de superintendente jurídico seria interessante. Eles não fazem nada e o coletivo quer exatamente minar todas as áreas. E aí temos a sequência. Seja liminarmente nomeado pelos motivos expostos, interventor em substituição ao presidente do Conselho Deliberativo, devendo o referido interventor adotar as seguintes ações para garantir que o clube possa promover as mudanças estruturais, sem obstruções políticas, caso seja desejo da instância representativa mais qualificada ou associado acima do Conselho Deliberativo, qual seja a Assembleia Geral. Agendamento de 5 debates públicos, uma vez por semana, com transmissão promovida pelos canais de mídia de associação, com participação livre e restrita de qualquer associado, sem necessidade de indicação de conselheiro, para tratar dos temas de reforma do Estatuto e adoção de SAF. Convocação da Assembleia Geral, com pauta específica, nos termos do debate supra, com não menos de 60 dias e não mais do que 90 de antecedência, contados do último debate público para a votação dos assuntos debatidos. Seja liminarmente nomeado interventor com substituição do CORE, né, o presidente do CORE, natural, né? Interventor para a substituição do presidente do Conselho Fiscal, seja incluído o Ministério Público como prevenção, já que também quem atua em processo específico, seja julgado totalmente procedente. Então, sejam interventores compromissados, devendo, no exercício das suas funções, continuar seguindo o Estatuto do Clube até o ulterior da deliberação por modificações, visando respeitar a integridade jurídica da essência associativa. Dispensa e renúncia ao pagamento de qualquer honorário de natureza subcomercial aos patronos dessa demanda pelo Corinthians. Adoção imediata de medidas restritivas de acesso a sistemas de administração pelos afastados, ou seja, quem estiver à frente também não terá a possibilidade de ter acesso ao sistema. Bom, para resumir e ficar bem mais simples para vocês, é o seguinte: esse coletivo, que é um grupo de advogados, já passaram por aqui, inclusive, já tivemos aqui uma live com eles, estão dando os primeiros passos. Os primeiros passos não, eles estão dando sequência ao que já prometeram lá atrás. Foram os mesmos que protestaram o André Sanches, o Augusto Melo, o Roberto Gavioli, e possivelmente teremos mais protestos em relação a outros dirigentes corintianos por responsabilização, certo? Passando aí, teremos a questão de apresentação da peça. Aqui apenas é um comunicado a todo corintiano que está aí, como eu posso dizer, operador do direito, pessoas que possam sugerir alterações nos pedidos. Os pedidos são esses, tá? Eles são mais claros possíveis, mais diretos possíveis, e o restante é apenas a fundamentação para esses pedidos. Nada mais que isso. Então, o escrutínio já está aberto ao público. O público aí tem acesso completo aos pedidos, não à peça. A peça é outra história, porque tem documentos sigilosos, tem contratos sigilosos, tem atos públicos, inclusive, né? Então isso daí não pode ficar ao escrutínio, porque, claro, vocês podem chegar quando tiver a petição inicial, faltou isso, faltou aquilo, mas isso daí é uma outra ação que pode ser impetrada por outro grupo e aí termos mais ações de intervenção. O começo é esse.
o escrutínio público para vocês entenderem o que pode ser substituído. Presidente do Executivo, presidente do Conselho Deliberativo, presidente do CORE, presidente do Conselho Fiscal. Vamos falar de Corinthians. A gente ontem deu primeira mão a informação de que o Bruno Spindel é o novo diretor, né? Isso, e deve ser apresentado. O contrato já está assinado, mas assim, até sexta-feira vai ser o anúncio oficial. Hoje é Natal, né? Então não acontece nada no dia do Natal. Talvez seja amanhã o anúncio oficial, mas provavelmente na sexta-feira vai acontecer. Sexta-feira é amanhã. Hoje é 25. Mais conhecido como amanhã. Provavelmente amanhã vai ser um anúncio oficial, mas ele vai ser o diretor. O Bruno Spindel me parece uma boa escolha. Ele é muito, muito preparado. Ele ficou muito tempo ali um pouco à margem do Marcos Braz, porque o rosto da gestão Rodolfo Landim no futebol do Flamengo de 2019 a 2024 era o Marcos Braz. Mas o executivo, o Marcos Braz era o vice-presidente de futebol estatutário, como a gente chama, né? Porque pelo estatuto do clube. Você precisa ter um vice-presidente, esse vice-presidente tem poder político, mas o executivo era o Bruno Spindel. E ele foi responsável por muita coisa importante entre 19 e 24, inclusive 2 títulos da Libertadores 19 e 22, e 2 títulos brasileiros 19 e 20. É um cara que não é famoso, mas é competente. Isso é o mais importante. Hoje de manhã eu estava conversando com o Milton Jung, que ele falava sobre como no passado a figura do diretor não era tão relevante, não era parte do mercado de jogadores, né? A gente está notícia, contratou um novo diretor. No passado remoto, já vai 30 anos atrás, ou um pouco mais, até 1990, você não tinha um diretor profissional. Hoje os diretores são profissionais. Tem clubes que têm diretores estatutários, diretores pelo estatuto do clube, um político de carreira do clube que vai para a direção de futebol. Então lá no passado você teve supervisores como o Domingos Bosco no Flamengo, como o Paulo Angione, que hoje já está no Fluminense, foi do Vasco, foi do Flamengo, como no Palmeiras teve Paulo Angione também, na época da Parmalat, José Carlos Brunoro, mas ele tinha diretores que eram políticos. Isidoro Mateus, do Corinthians, era irmão do Vicente Mateus. Hoje esse cargo custa caro e é cobiçado, razão pela qual o Fabinho saiu. Tinha muita gente de olho na função do Fabinho, e o Fabinho sai com gente dentro do Corinthians criticando, mas acho inegável que o trabalho do Fabinho Soldado, é o apelido do Fabinho foi volante do Inter, do Santos, do Flamengo, do Fluminense. O Fabinho fez um grande trabalho no Corinthians, vai embora, porque tem outra gestão, e a gestão decidiu pelo Bruno Spindel. Tá certo. É a aposta aí por uma gestão de organização, sobretudo financeira, né? O Corinthians precisa, independentemente de ter sido campeão, acho que muita gente misturou coisas, Carol. Quer dizer, o Corinthians não pode ser campeão porque tem uma gestão, tem uma dívida gigantesca. Não, uma coisa, o Corinthians está jogando o campeonato, vai ganhar a Copa do Brasil. Isso faz você apagar, fechar os olhos e dizer está tudo bem? Não, ninguém no Corinthians fez isso. Ganhar a premiação de Copa do Brasil ajuda a pagar jogador, ajuda a pagar conta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora o Corinthians tem que começar uma nova gestão, uma nova era de cuidado com as contas e montagem de times que certamente serão mais baratos.